Bom dia, hoje é quarta-feira, 10 de maio e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini, vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje o nosso tema é a terceira idade. Como envelhecer com saúde? Como adaptar as mudanças físicas e mentais no nosso novo cenário para garantir ao idoso uma vida nova e melhor. Para tratar do tema, eu recebo a professora e coordenadora da Universidade Aberta da Terceira Idade, Benalva da Silva Vitório. Benalva, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Janaína e a TV Santa Cecília. E também o médico oftalmologista Leonardo Verri. Leonardo, seja muito bem-vindo novamente à nossa bancada. Bom dia. Bom dia para você. Obrigado pelo convite novamente de estar aqui com vocês. Se você quer participar, basta enviar a sua pergunta para o e-mail que aparece aí na sua tela. Eu abro o nosso bate-papo com a seguinte questão: qual a receita para envelhecer bem? Tem uma máxima de um paciente sempre bem-humorado que eu atendo que é assim: doutor, para envelhecer basta estar vivo, né? Mas envelhecer bem é um outro ponto de como envelhecer, né? Se você começar a discutir aqui, a gente vai ficar horas discutindo técnicas, dietas e formas de atividade física, só que se você resumir tudo num processo, se falar em poucas palavras, acho que o grande segredo de um bom envelhecimento é o equilíbrio. O equilíbrio é você equilibrar sem excessos e sem faltas. Quer dizer, eu vou fazer atividade física, não faça demais, mas também não deixe de fazer. A alimentação não exceda tanto para o excesso quanto para restrições muito bruscas. Então a questão desse equilíbrio com E maiúsculo que eu falo, que é você buscar realmente uma coisa que não nem tanto ao mar, nem tanto à terra, é o grande segredo. Então se simplifica numa coisa de você buscar um ponto de acordo entre todos os excessos da vida. Isso é o que leva, claro que com uma pitada de bom humor junto sempre, né? Bom humor é essencial, Bom humor né? é essencial, sem dúvida. Benalva, você concorda? O equilíbrio é importante para o envelhecimento bom e tranquilo? Eu acredito que não há receita para se viver em nenhuma fase da vida. Cada um enfrenta os anos da existência de acordo com o seu contexto, seja criança, jovem ou adulto. O importante é ter vida nos anos da idade. E ter vida nos anos da idade significa muito ter movimento dentro desta vida. Você coordena, é professora e coordenadora da Universidade Aberta para a Terceira Idade. Como surgiu essa ideia e quais são os cursos que hoje são oferecidos para os nossos idosos? Bem, primeiro, vida é movimento, vida é transformação. E esta é a marca, creio eu, do curso de extensão para a terceira idade da Universidade Católica de Santos. O projeto Universidade Aberta para a Terceira Idade da Universidade Católica de Santos começou a ser desenvolvido em abril de 1991 com o objetivo de integrar as pessoas com mais de 50 anos no espaço acadêmico, sem nenhuma exigência de escolaridade. Nos 25 anos de existência, acredito que cumprimos outros objetivos do nosso projeto, como proporcionar aos idosos a aquisição e a atualização de conhecimentos. E esses conhecimentos em diferentes áreas dos cursos de graduação da Universidade Católica de Santos, por meio de disciplinas que constam da grade curricular dos cursos de graduação da universidade. Este curso de extensão para a terceira idade da Católica de Santos funciona de segunda a quinta-feira, das 14 às 17 horas, com professores, mestres e doutores, na perfeita integração entre docentes e discentes. Hoje, quais são os cursos que são oferecidos? Há vagas? Porque eu imagino que desde 1991 tenha tido uma grande evolução e uma grande procura, vista a região que nós estamos inseridos, né? Com certeza. Bem, é um curso, é o curso de extensão para a terceira idade. E as disciplinas que constam na grade curricular deste curso são as seguintes:
Sociedade de Valores, Estilo de Vida Saudável, a primeira Sociedade de Valores compreendendo não só a questão filosófica da instituição de humanidades. Estilo de Vida Saudável, nós fazemos revezamento entre áreas da saúde da Unisantos. Nesse momento é a farmácia, o professor que ministra a disciplina. Temos a História das Ideias, em que trabalha a questão das ideologias, um professor mestre em História. Discurso da Mídia, que eu trabalho como jornalista para polemizar, né, entender o contexto do mundo e, sobretudo, da nossa sociedade. A História Geral mostra o contexto da história desde a antiguidade até a atualidade. Oficina de Canto, porque os nossos alunos adoram cantar. E cantar é vida. Cantar é vida. Cultura e Cidadania, que faz uma relação entre duas áreas, que é a sociologia e a antropologia, e atividades funcionais para a terceira idade, que são exercícios físicos. Leonardo, quando a gente imagina um idoso na sala de aula retomando, né? Porque eu acho que não... existe algum que foi pela primeira vez, que está indo pela primeira vez para uma sala de aula? Sim, porque a renovação todo semestre, a cada semestre há matrículas. Evidentemente, os mesmos sempre voltam, né? Temos alunos desde há 20 anos que estão lá conosco, até a morte, alguns. Né? E temos alunos, ou seja, pessoas com mais de 50 anos, apesar de que nós temos também com menos de 50, desde que queiram participar, que nunca frequentaram a escola. Sabemos perfeitamente que as gerações anteriores, sobretudo as mulheres, e lá a maioria é feminina, né? Sobretudo as mulheres, nem todas tiveram a oportunidade de frequentar uma universidade e até mesmo uma escola. Eu lembro-me da satisfação de entregar um certificado a uma das alunas que ela levantou orgulhosamente a dizer: este é o primeiro diploma da minha vida. Essa sensação de conquista aos 50, aos 60 anos, certamente dá uma energia maior para esse idoso, não dá? A descarga de serotonina que vem com o prazer de qualquer meta atingida, né? Uma das coisas interessantes com esses cursos, essa retomada, né, do investimento na terceira idade como uma idade ativa e produtiva, etc., é muito interessante porque até um tempo atrás existia um conceito da neuroplasticidade ser uma coisa limitada à infância. Quer dizer, o cérebro ele se desenvolveria até um certo momento da vida e a partir dali você só ia consumindo esse cérebro de forma degenerativa. E hoje os estudos mais recentes mostram nitidamente que essa neuroplasticidade ela não termina em nenhuma idade. Você tem uma neuroplasticidade contínua. Então, se você estimula de qualquer forma, tanto física quanto intelectual, quanto qualquer outra coisa do tipo, você vai manter aqueles neurônios funcionando. Então, os estudos mostram que se você faz uma atividade repetitiva, o cérebro vai cada vez mais locando mais neurônios para que aquela coisa seja feita com mais e mais qualidade. Então, uma atividade tipo motora, um artesanato, uma atividade intelectual, essa coisa da fazer palavras cruzadas, coisas matemáticas, esses estímulos eles são realmente ativos na neuroplasticidade. Então, você ter um projeto todo voltado para estimular isso, aí claro, aí vai o gosto pessoal de cada um escolher uma área e tal, mas você manter esse estímulo é a coisa mais importante para que você tenha um envelhecimento principalmente cognitivo adequado, né? Porque o corpo tem um limite, mas você pode levar esse limite com qualidade até onde a natureza permite, que eu acho que é o mais importante, né? Existem idosos que dizem que a idade está só no RG, né? Não no estilo de vida. Eu acho que isso resume também muito bem a questão da nova geração de idosos que nós temos hoje, né? Assim, uma coisa que eu sempre digo para os pacientes, porque a gente tem hoje a terceira idade e você tem a quarta idade, né? Que a partir dos 80 anos tem um grupo enorme de pessoas com qualidade de vida muito boa. É muito inteligente você conseguir fazer o seu cérebro entender o limite do corpo. Esse é um acordo que faz com que a coisa vá bem, porque tem um momento no envelhecimento, que é perceptível na medicina, que a cabeça está como se estivesse com 40 anos e o corpo está com 75. E esse momento é um momento perigoso para a terceira idade, porque
você vai buscar uma resposta física que às vezes o corpo não tem como trazer isso de volta. Então, subir uma escada, botar o livro e não sei aonde, trocar uma lâmpada, quer dizer, você está com a cabeça funcionando e o corpo às vezes não responde na mesma velocidade. Então, ter esse respeito ao corpo, cuidar das coisas de forma preventivamente, mas que eu falei, o estímulo neurológico e esses cursos vêm nesse sentido, eu acho que são essenciais para uma boa qualidade da terceira idade, isso que é o importante. Quando eu cheguei em Santos, há mais ou menos 6 anos atrás, a primeira imagem que eu vi, eu cheguei pelo canal 2 ou 1, naquele posto de gasolina com Z. E tem umas mesinhas onde vários idosos se encontram e eles estavam jogando xadrez, né? E eu fiquei abismada, porque assim, falei, gente, que coisa bacana, porque primeiro isso demonstra a característica de Santos, né? É uma cidade que tem muitos idosos, nós temos aqui quase 90 mil idosos dos 281 mil que habitam a Baixada Santista, e a visão de que eles não precisam ficar dentro de casa, eles podem estar socializando e desenvolvendo a mente, por exemplo, com um jogo como o xadrez, que não é um jogo que qualquer um joga, sim, né? Exige um raciocínio. Desde que não seja permanentemente. Sim, exatamente. Exemplo nesse sentido são os alunos do curso de extensão para a terceira idade da Unisantos, porque a maioria é feminina. Nós temos, por exemplo, neste momento, eu tenho somente dos 70 matriculados, 5 homens. Tá? E eles estão a jogar, não é, nos bancos do Jardim das Praias e nos bares. Não é? E não porque está dentro da universidade, convivendo com os jovens, convivendo com os professores, adquirindo conhecimento. Não é? Isso que eu considero que é ter qualidade de vida e ter equilíbrio entre o corpo e a mente. Sim. O que é o mais importante, Exato. né? Além da Unisantos, a Unifesp também oferece curso para terceira idade de maneira gratuita. Também tem uma universidade aberta. Só que são só essas duas. E eu disse que são 218 mil idosos na região da Baixada Santista. Apesar dessas iniciativas que são muito importantes, a gente pode dizer que ainda faltam espaços para desenvolver essa questão cognitiva que é tão importante quando a gente pensa em envelhecer bem? Não, o que está acontecendo é que o Brasil, por ser um país historicamente mais novo do que alguns países do mundo, ele está no processo ainda meio que embrionário do que seria esse cuidado adequado à terceira idade. Então, o nosso estágio ainda é um estágio anterior ao país do primeiro mundo que já tem uma condição de mais independência. Só que assim, é um processo que está começando, esses cursos são o início, mas ainda é uma coisa muito aquém, até porque a terceira idade está virando um grupo cada vez maior na sociedade, quer dizer, a pirâmide social está mudando de uma coisa triangular para uma coisa onde a terceira idade acaba sendo mais numerosa do que o número de nascimentos. Aí a reforma da Previdência, né? Exatamente. Aprovar o reflexo dessas coisas são novos para a disso. gente. Então a gente está tendo é tudo uma novidade, mas a gente pode se espelhar nos países do terceiro mundo, somente os europeus e países nórdicos, que têm uma terceira idade muito saudável, para buscar modelos para fazer isso adequadamente. Os cursos são uma coisa muito boa, mas ainda são numericamente muito deficientes em relação ao número de idosos que o Brasil tem. Precisa aumentar, né, Com Benalva? certeza. Eu acredito que todas as instituições de ensino superior na região deveriam dedicar estes espaços para as pessoas. Olha, eu não gosto da expressão velho nem terceira idade. Eu prefiro idoso, né, que representa os idos da vida. E esses idosos deveriam estar no espaço acadêmico. E as instituições de ensino superior da região poderiam oferecer esses espaços de acordo com a sua estrutura, com a sua característica. Não se pode igualar todos os cursos para a terceira idade entre as instituições. Exatamente. Cada uma tem uma estrutura, tem um perfil institucional e isso deveria ser considerado ao oferecer o espaço acadêmico para os idosos universitários. A gente vai fazer uma breve pausa. A gente vai estar falando agora um pouquinho sobre política nacional, porque hoje o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai depor pela primeira vez ao juiz Sérgio Moro. O depoimento está previsto para começar às 14h da tarde. O interrogatório é o passo final antes da sentença de Lula em um processo que já dura 8 meses
marcado por discussões entre o juiz Sérgio Moro e os advogados do petista. Trata-se da questão lá do triplex, aqui do Guarujá. A defesa de Lula recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para tentar novamente adiar o depoimento, mas desta vez não conseguiu. Pela primeira vez, diante de Sérgio Moro, Lula poderá dar a sua versão sobre o triplex do Guarujá. Além disso, o ex-presidente terá que explicar o armazenamento do acervo presidencial, pago pela OAS. E ainda vai ter que rebater e vai ter a oportunidade de rebater a acusação de que seria o comandante do esquema de corrupção da Petrobras, como tem sido apontado por delatores. E as atividades do Instituto Lula foram suspensas também por ordem da Justiça. O processo que suspendeu as atividades apura a acusação de que o ex-presidente Lula teria tentado obstruir a Justiça, buscando evitar a delação do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. A base da acusação é a delação do ex-senador do PT, Delcídio Amaral, que afirmou ter tratado do tema com o ex-presidente em reuniões no Instituto. A decisão atende a um pedido do Ministério Público e é de 5 de maio, mas só foi divulgada ontem à noite pela Justiça Federal. Cabe agora à Polícia Federal cumprir a medida. E começamos este bloco falando sobre o início das obras da nova rotatória que vai ligar as avenidas Jovino de Melo e Nossa Senhora de Fátima na zona noroeste de Santos. Até a obra ficar pronta, o motorista tem que prestar atenção nas interdições que vão acontecer. O bloqueio aconteceu na altura da Praça Júlio Dantas, sentido Morro. O espaço era necessário para essas máquinas que carregavam estas estacas enormes. Por aqui, irão passar os veículos na nova rotatória. Ele não vai ser interditado totalmente, são interdições pontuais que nem está acontecendo hoje. A gente vai conseguir dar fluidez no trânsito, mesmo com a obra andando. O objetivo da mudança é eliminar os 2 semáforos na entrada da Avenida Jovino de Melo e assim diminuir o tempo de espera dos motoristas que entram e saem da Avenida Nossa Senhora de Fátima. Essa rotatória ela vai complementar com um retorno das pessoas que descem do Morro da Nova Cinta, que não vão mais fazer a conversão em frente ao Clube Jabaquara. Realmente perde bastante tempo aqui. Um pouquinho, porque o semáforo fecha rápido aqui. Com o fluxo de moto, vai evitar bastante trânsito também com relação à moto, que é onde ocorre mais acidente. Com previsão de entrega para julho, a rotatória faz parte das obras de remodelação da Avenida Jovino de Melo e Rua Eleanor Roosevelt. Dentro do pacote ainda estão ciclovias, 4 pontilhões e nova iluminação. Esta parte começou em novembro de 2015 e deve ser concluída até novembro. O orçamento estimado de todo o projeto é de R$ 7.300.000. A ciclovia está sendo feita com recursos do DAD e as calçadas estão sendo todas elas refeitas, já estão dentro das obras da primeira fase da entrada da cidade. Assim também como foi trocada a iluminação da Jovino de Melo, da Nossa Senhora de Fátima. É uma grande reurbanização. É um dos maiores investimentos que a Zona Oeste recebe em toda a sua história em termos de investimentos. Primeira etapa já em execução. Na semana que vem vamos publicar a licitação da segunda etapa. São mais 62 milhões de reais de investimentos para a Zona Noroeste de Santos. A segunda fase ainda não tem previsão para início e contempla o término das obras da ciclovia, iniciadas na gestão passada e que são um pedido antigo dos moradores. Precisa muito porque o pessoal aqui em Santos usa muito bicicleta. É um meio de locomoção assim rápido, né? Também econômico. Então por isso que seria bom mesmo melhorar. O que nós fizemos? Interrompemos a obra da ciclovia para não desperdiçar dinheiro público, porque senão a gente teria que, nesse momento que nós estamos iniciando a entrada da cidade, derrubar a ciclovia, ou seja, fazer e depois derrubar, jogar dinheiro público no lixo. Por isso a gente não fez, agora fizemos um projeto completo, um projeto que vai contemplar a ciclovia da Nossa Senhora de Fátima e o sistema cicloviário da Zona Oeste, contempla a nova ciclovia da Eleanor Roosevelt, da Jovino de Melo, da Rua Aprovada, da Afonso Schmidt, e vamos, uma segunda etapa da entrada da cidade, começar essas obras da ciclovia da Nossa Senhora de Fátima. Vamos publicar a licitação na semana que vem, no próximo dia 16, e até o final do ano essas obras estarão iniciadas com uma ciclovia que vai pela Nossa Senhora de Fátima, vai sair pela Rua Itanhaém ali no Sabuó, fazer o deslocamento para Martins Fontes. A Zona Oeste vai ganhar um sistema cicloviário de ponta. É isso que nós vamos fazer.
as obras não resolvem em sua totalidade o nosso problema da entrada lá da cidade, mas sem dúvida nenhuma é extremamente importante o começo de todo este projeto. Nós estamos dentro de uma cidade que vive do porto, que recebe milhares de caminhões e uma região turística que merece, claro, uma entrada da cidade, seja bem-vindo, muito melhor e não esse gargalo que a gente enfrenta todos os dias que precisa entrar ou sair da cidade. E no Caderno Regional desta quarta-feira, você vai poder conferir uma reportagem sobre o trabalho também da Prefeitura de Santos para desassorear os canais. O Caderno Regional começa às 7h30 da noite. E a gente volta a conversar com a professora e coordenadora da Universidade Aberta da Terceira Idade, Benalva da Silva Vitória, e com o médico oftalmologista Leonardo Verri. Você pode participar, basta enviar sua pergunta aí para o nosso e-mail que está aparecendo na tela. Leonardo, eu volto com você ao nosso bate-papo. Você é oftalmologista por formação e nós sabemos que os olhos têm um prazo de validade. Como esses olhos podem ter uma terceira idade mais saudável? Basicamente com prevenção, né? Existem algumas coisas oculares que vão acontecer inexoravelmente, como o envelhecimento é um processo do qual a gente não consegue fugir, basicamente, e algumas alterações oculares muito comuns, como a catarata, fazem parte do envelhecimento. A catarata, como eu já disse da outra vez que eu estive aqui, ela não é uma doença. A catarata é como se fosse cabelo branco, é o processo natural do envelhecimento ocular, e hoje em dia com um tratamento muito eficiente, muito seguro, que é a cirurgia de catarata, que deve ser feita no momento adequado, né? Adequado significa nem muito avançada e nem muito inicialmente. Então, o que se faz com a prevenção é você monitorar o paciente para que ele tenha o timing correto desse tratamento. E, obviamente, existem algumas outras doenças, como a degeneração macular, que ficou muito mais frequente agora que a terceira idade se estende até 90 anos, né? Os processos degenerativos são processos também que fazem parte de um ciclo, de uma coisa genética que vai acontecer, e para algumas pessoas acontece antes, para outras depois, mas você tenta evitar a velocidade dessa degeneração através de um aporte nutricional adequado, monitoramento do fundo de olho. Quando o paciente tem atividade, tipo doenças clínicas associadas como hipertensão, diabetes, tudo isso indica um cuidado maior. Então, o mais importante, como uma orientação para envelhecer visualmente bem, é pelo menos uma vez a cada 8 meses, 1 ano, você visitar o seu oftalmologista, mesmo sem queixas visuais, para que você possa ter essa estrutura ocular examinada adequadamente e aí as coisas serem feitas antes do problema aparecer. Doenças como glaucoma, que são doenças silenciosas, que vão roubando a visão do paciente. Essa sim é uma doença, né? Grave, sim, e se você pega o paciente muito avançado, você não consegue trazê-lo de volta para a visão. Você já perdeu e o que perdeu não volta para trás. Então, se você pega no início, você vai conseguir evitar o problema. Então, essa prevenção, o ir ao oftalmologista sem queixas, não só ao oftalmologista, mas aos médicos no geral. Quer dizer, você procurar o médico de forma preventiva, que é uma cultura que o brasileiro não tem muito. Era né? isso que eu ia te perguntar. Não tem muito. O senhor acredita, você acredita que esse perfil tenha mudado com o aumento da longevidade ou não? Os idosos ainda não se preocupam muito com essa questão da prevenção? Eu vou usar uma referência que a Benalva disse, quer dizer, as mulheres, no geral, se cuidam melhor do que os homens, né? A ideia da prevenção faz mais parte do universo feminino do que do masculino. Claro que as campanhas também, né? A prevenção de câncer de mama já existe há muito tempo, a prevenção de câncer de próstata começou a aparecer há pouco tempo agora. Então, a cultura do cuidado masculino, ela é uma cultura mais recente. Mas, assim, está acontecendo uma mudança de preocupação, até porque todo mundo quer envelhecer bem, quer dizer, está todo mundo vendo que a estrada ficou mais longa, né? Então, se eu quero chegar lá na frente, eu preciso chegar com uma certa qualidade. Não adianta você ter tempo de vida e não ter qualidade de vida. Sim. Então, a ideia da prevenção começa a ficar mais... Tanto que a parte nutricional, alimentar, quer dizer, voltou a entrar em voga as coisas básicas. Você começar a cuidar
do básico para que você não tenha que cuidar, tirar um pedaço do corpo porque o problema já não está funcionando bem. Então, assim, existe uma mudança, mas ainda é inicial. E o que eu digo para vocês é do outro lado, assim, procurem os médicos de forma preventiva. Isso ajuda o médico e o paciente de uma forma muito diferente do que o paciente que já procura a gente com uma doença instalada, com uma coisa que tem que ser tratada através de um procedimento cirúrgico, alguma coisa do tipo. Na universidade, esse tema é tratado, essa questão da prevenção para garantir uma saúde, uma terceira idade com qualidade de vida? Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de complementar a sua resposta. Ou seja, precisamos sim da prevenção. Precisamos sim procurar os nossos médicos em diferentes especialidades. Mas é preciso também que nos deem condições de saúde de qualidade. Sim. Nem todos os idosos têm condições de pagar uma consulta de rotina. É preciso que o serviço público de saúde nesse país funcione adequadamente e observe que nós somos um Brasil de cabelos brancos. Bem, o que nós temos no curso de extensão para a terceira idade da Universidade Católica de Santos, no que diz respeito à saúde, são disciplinas que nós inserimos na grade curricular, contemplando os cursos de graduação que nós temos. Farmácia, nutrição, deixa-me ver qual. Farmácia, nutrição, gastronomia, que também eles adoram, gostam de ter noções. A psicologia, que também é uma questão de saúde, mas não é tratamento. E muitas vezes o professor em sala de aula, porque as nossas aulas são mais de debate, de discussão, de reflexão, de troca de conhecimentos entre professores e alunos, e muitas vezes os professores que ministram disciplinas da área de saúde, não é que reclamem, mas eles comentam que estão ali em aula muito mais para prestar consulta do que propriamente para dar explicação, porque todo mundo quer resolver o seu problema, claro. Né? Então é nesse sentido. Ela tocou num ponto, a Benalva tocou num ponto muito importante, né, Leonardo? Apesar de sermos um país de cabelos brancos, o nosso governo não cuida muito bem desses idosos que estão certamente vivendo mais. Uma característica do nosso sistema de saúde é que ele se modifica depois do problema já estar acontecendo, né? Isso acontece. Não acho que é só no Brasil exclusivamente, acho que, quer dizer, os problemas vão trazendo as modificações, né? Obviamente houve nos últimos 20, 30 anos um envelhecimento da população muito grande. O sistema de saúde ainda não está totalmente preparado para lidar com isso, porque o paciente, historicamente, assim, teve um momento onde se morria de doenças infecciosas. E isso causava uma expectativa de vida de 40, 50, 60 anos no máximo, e aí criaram os antibióticos. Aí mudou-se para as doenças crônicas. Então, morre-se de diabetes, de hipertensão, acidentes vasculares, que ainda é no Brasil a causa mais comum, e agora se morre de doenças degenerativas. Então, o Brasil ainda está numa fase que as doenças vasculares, a AVC, o derrame, o famoso derrame, a infarto, são as doenças mais comuns que levam a óbito. Então, o volume de pacientes que vai sobrecarregar o sistema de saúde nesse sentido, ele é muito grande. Muito grande. Então, o sistema de saúde tem que se adaptar, mas assim, a mudança é você construir uma forma de criar a prevenção para evitar o problema. Porque a hora que o problema está instalado, o custo para o sistema de saúde é muito grande, a internação dos pacientes são muito mais prolongadas, o paciente fica numa UTI meses, às vezes, e realmente a estrutura física ainda não é adequada para o número de pacientes que a gente tem. Então, é importante essa mudança do sistema de saúde, olhar para o cuidado de família, para o cuidado preventivo, investir nisso para que não exista na outra ponta um gasto muito grande já com o problema instalado. E essa mudança ela está acontecendo. Se você for ver os estudos que tem nas faculdades, os cuidados paliativos, as coisas que estão voltadas para dar conforto e evitar internações, cuidar em casa, tem aumentado. Mas até o tempo de internação tem diminuído, né? Tem diminuído, mas o que eu falei é uma coisa que ainda é um processo em andamento. E eu acho que é um processo que não para nunca. Vai acontecendo à medida que o problema vai acontecendo, mas assim, o foco já está mudando de uma coisa do tratamento final para o tratamento preventivo. Isso já está acontecendo, mas ainda, como sempre, correndo atrás do prejuízo. Problema. Exatamente. Correndo atrás do prejuízo. Exatamente. Pegando esse gancho, eu queria perguntar para vocês, a nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela respeita o idoso?
Bem, como idosa, que sou, orgulhosamente, eu acredito que a questão do respeito ao idoso está ligado muito a valores culturais. Eu vivi em África durante muitos anos e o que eu mais admirei e admiro ainda no continente africano é o respeito que as pessoas têm para com o idoso. Respeito, não obrigatoriedade de ceder o lugar no transporte público, de cumprimentar o idoso, não é só nesse sentido. Respeito de adquirir, compreender os conhecimentos, a vivência desse idoso e preservar para as futuras gerações. Um dos exemplos mais marcantes nessa relação entre os jovens e idosos em África é a maneira como eles caminham. O idoso vai sempre na frente e os outros, naturalmente, seguem os passos. O idoso, ao falar lentamente, como os africanos falam muito lentamente, eles são ouvidos. E após a conversa, há um minuto de silêncio, há um respeito de silêncio para responder, para reflexão. E depois os mais novos é quem dizem. O que nós temos hoje em nosso país, como dissemos há pouco, é esse acelerar nessa transformação em que o idoso está a mostrar-se mais na sociedade e, por outro lado, o idoso precisa também observar as transformações sociais. Para se conviver com o jovem hoje, não é muito fácil, porque muitas coisas mudaram, inclusive os valores. Sim. E se o idoso não observar esses novos valores dos jovens, com certeza não há uma convivência, não é? A chamada arte da convivência entre idoso e jovem. Infelizmente, esse respeito dá-se mais por imposição. Irrita-me profundamente aquela plaquinha no VLT ou no ônibus, indicando os lugares que nós podemos sentar. Não precisava ter essas placas. Não deveria precisar, naturalmente, pelo menos, né? As pessoas deveriam respeitar os nossos desgastes físicos e que precisamos estar mais acomodados nos transportes públicos. Os motoristas deveriam também observar quem sobe. Sim. E não dar aquela brecada maravilhosa antes de passar a catraca. Então é uma questão de cultural. E essa questão cultural, creio eu, essa transformação dá-se a partir do lar. De casa, da educação, né? Exatamente. E dentro de casa, nos lares, nem sempre há esse respeito entre as diferenças de idade. Você concorda, Leonardo? Eu vejo, por exemplo, a cultura oriental, né? Ela falou da cultura africana, que a cultura oriental tem o hábito de ter o altar dos seus ancestrais, né? Essa coisa de você valorizar a sua ancestralidade como uma coisa que traz toda a carga genética, cultural e até financeira que você recebe vem dessa ancestralidade. Sim. Só que aqui no Brasil o padrão que se segue da cultura é um padrão meio capitalista demais. E o capitalismo está voltado com produtividade. E na terceira idade, essa produtividade ela acaba diminuindo. Então, por um grande tempo, pós-revolução industrial e o que veio nessa coisa de quanto mais se produz, mais você é útil para a sociedade, a terceira idade realmente ficou num escopo meio de desinteresse, porque ele na verdade, ele vira um fardo para essa sociedade produtiva que tem que sustentar alguém que não produz mais. Só que hoje, o que eu falei, todo o perfil dessa terceira idade está mudando completamente. Então, é uma terceira idade ativa, presente, que questiona, que quer seus direitos, etc. Então, a mudança cultural ela vai seguir esse movimento, só que ainda existe essa imposição que eu chamo de necessidade moral do amor. Né? Você precisa amar porque precisa, entendeu? Então não existe isso, é uma questão de você respeitar porque você tem que se projetar na sua vida estando naquele ponto em breve. Quer dizer, se você está vivo, você vai chegar, se você tiver uma qualidade de vida, você vai ficar idoso também. Então, o idoso nada mais é do que um reflexo do seu próprio futuro. Então, se você quer ser bem cuidado, cuide bem do seu idoso. Esse é o fato principal, que tem que ser mudar, a chavinha que tem que mudar é isso. O idoso não é uma realidade que não é a sua. Ela é a sua em breve. Ele é o teu reflexo, né? Daqui a alguns anos, sem dúvida. Muito. Mas essa é uma questão também de falta de conhecimento do outro. Não é? Os jovens nem sempre conhecem esse outro que é o seu reflexo no futuro. Lembro-me de uma experiência que fizemos há 2 anos atrás, na universidade, de uma pesquisa na relação dos idosos em diferentes espaços. E contemplamos
3 instituições, o Lar Vicentino, em São Vicente, as Repúblicas para Idosos em Santos e os alunos do curso de extensão para a terceira idade. E esse projeto, nesse grupo de pesquisa que eu coordeno, nós temos alunos da graduação e professores da graduação. O encanto dos alunos da graduação, quando trabalharam com esses idosos, muitos descobriram que tem avós dentro de casa. Passaram a entender essa pessoa, não é, que convive com ele todos os dias. Sim. Então foi uma experiência muito rica. Portanto, eu acredito que ainda não há esse conhecimento desse outro como reflexo deles, dos mais jovens, não é? Para que haja a convivência harmoniosa. Adequada, né? Por isso que a gente precisa sempre estar discutindo esse assunto e abrindo os olhos, porque de fato a nossa sociedade é uma sociedade que está envelhecendo e os nossos idosos precisam ser tratados com respeito. Como bem disse o Leonardo, se você quer ser bem cuidado, lá na frente cuide bem do seu agora, né? E abrimos o último bloco do nosso programa com o esporte. Afinal, hoje, o Santos volta a entrar em campo contra o Paysandu em jogo de volta válido pelas 8ª de final da Copa do Brasil. A partida vai ser realizada em Belém a partir das 9h45 da noite. No primeiro jogo, o Peixe venceu por 2-0 e hoje pode perder por até 1 gol de diferença, que se classifica para a próxima fase da competição. E voltamos a conversar com a professora e coordenadora da Universidade Aberta da Terceira Idade, Benalva da Silva Vitória, e com o médico oftalmologista Leonardo Verri. Leonardo, eu quero voltar um pouquinho na questão de saúde. A Benalva bem colocou que somos um país de cabelos brancos e a oftalmologia tem percebido este avanço e hoje nós temos um segmento voltado para os idosos, que é a oftalmogeriatria. O que é a oftalmogeriatria? A oftalmogeriatria é, na verdade, assim, você pegar o conhecimento oftalmológico e ver quais são as doenças mais comuns da terceira idade e focar numa especialização dentro da oftalmologia para cuidar desses problemas comuns da terceira idade. Isso já existia dentro da oftalmologia geral, obviamente, mas com o aumento do número de idosos e uma demanda maior de pacientes chegando com essas queixas, então a oftalmogeriatria, como em toda a medicina, a geriatria está tendo uma importância muito grande. Esse cuidado com patologias comuns, que, como eu já disse, catarata é uma patologia muito comum da terceira idade, o olho seco, por causa da diminuição dos fluidos naturais do organismo, também é uma outra queixa muito comum, e as doenças circulatórias, que vêm de reflexos de coisas clínicas, e doenças degenerativas. Então a oftalmogeriatria, ela abarca esses 4 problemas de uma forma um pouco mais direcional, mas já existia isso dentro da oftalmologia geral, que é um estudo, né, segmentado. A nossa medicina adora segmentar as coisas, então é interessante porque você se especializa, mas você não pode deixar de olhar para o paciente sempre como um todo. Então, a geriatria é você olhar para essas patologias comuns da terceira idade, tem cursos hoje específicos para oftalmogeriatria, como tem para oftalmopediatria também, que você vê o que é mais comum e vai focar naquilo, mas são as doenças comuns da terceira idade olhadas com um pouco mais de atenção. Catarata, olho seco, problemas de retina e problemas degenerativos, que são a maior parte dos problemas. Né? A Benalva estava aqui no nosso intervalo dizendo que cuida bem dos olhos, né, Benalva? Sim, eu só enxergo de um olho, né? Eu enxergo do olho direito, então cuido muito bem dos meus olhos. E sinto essa mudança ou problemas na vista justamente decorrente do clima. Então, há momentos ou há estações aqui ou lá fora, quando eu vou lá para fora, que eu tenho problemas e preocupa-me profundamente. Mas o mais interessante em relação aos meus olhos é que eu perdi a vista esquerda aos 9 anos e quando eu tenho tratamento de rotina no direito, que é a minha preciosidade, os oftalmologistas estão muito mais admirados com o esquerdo do que propriamente com o direito. Cuido sim, todos nós devemos cuidar, até mesmo as crianças. A questão da mudança de clima realmente interfere, Leonardo? Sem dúvida, quer dizer, o fator externo, seja ele natural ou artificial, por exemplo, um ar-condicionado, você vai fazer uma viagem para o exterior, você vai pegar 10 horas de avião num ambiente confinado com ar-condicionado, a gente sempre recomenda o cuidado dessa lubrificação de superfície, quer dizer, você ter um lubrificante dentro da bolsinha do avião para você, durante o voo, poder hidratar seus olhos. E os fatores climáticos, como
como calor, que aumenta a oleosidade de pele, você trazer um aumento de frequência de conjuntivites na época do verão, por causa do contato humano mais próximo. Então, não tem como você não considerar a sazonalidade como um fator que interfira na saúde como um todo, né? Assim, aumento da pressão arterial numa época do ano, falta de circulação sanguínea periférica no inverno. Então, você tem que acompanhar isso e, obviamente, estar sempre atento, como eu digo, de forma preventiva. Eu acho que o grande segredo é o conhecimento da saúde para que você fale, oxa, agora eu vou viajar, vai entrar o verão, o que eu preciso fazer para me preparar para esse verão corretamente? Eu preciso tomar mais líquido, me alimentar de forma mais leve, mudar um pouco a atividade física para uma coisa em ambientes mais fechados. Então, essa adaptabilidade, os animais já fazem isso naturalmente, o ser humano ele insiste em achar que a natureza não interfere, né? E que não ensina, né? Exatamente, então nós estamos acima dos ciclos naturais, isso não acontece. Então, quanto maior respeito você tiver essa sazonalidade, souber se adaptar a isso de uma forma melhor, com certeza mais saúde você vai ter. Desse respeito, eu queria voltar a uma outra questão que também envolve respeito, que é a inserção do idoso no mercado de trabalho, né? Como você bem colocou, os nossos idosos hoje são muito diferentes dos idosos de anos atrás. Não ficam mais em casa, não são só avós que cuidam dos netos, muito pelo contrário. E o mercado de trabalho, por muitos anos, excluiu esses idosos. Se aposentam e aquela ideia de eu estou aposentado, não preciso mais fazer nada da vida, muitas vezes é reflexo da condição da sociedade do que propriamente da vontade do idoso, né? Às vezes, depende do idoso, depende das condições materiais do idoso, depende das condições psicológicas do idoso, depende das condições intelectuais do idoso. Há idosos que, mesmo depois que se aposentam por direito, continuam no mercado de trabalho. Eu sou eu sou exemplo disso, não é? Por outro lado, ainda há uma cultura na sociedade brasileira, né, do velho, a considerar as pessoas de determinada idade velhas, que o velho tem que ficar do lado, né, que ele não serve mais nem mesmo para estar junto à família. Também tem essa questão. Eu creio que para vencer essa cultura é preciso que o próprio idoso tenha consciência de que ele tem 2 desafios a vencer. O primeiro desafio é o estereótipo da idade, né? Eu creio que nós somos sempre jovens, no sentido em que nos conhecemos, em que façamos esse equilíbrio que o Leonardo falou muito bem, entre a mente e o corpo, né? E, por outro lado, também vencer a questão da concorrência, que aumenta cada vez mais, sobretudo no momento que nós estamos vivendo com a crise econômica. E para vencê-la é preciso estar atualizado. Me aposentei, já tenho 60 anos, já sei tudo, já vivi tudo na vida, não preciso mais de conhecimento. Exato. Então, essa inserção ou reinserção no mercado de trabalho exige da pessoa frequente atualização. Qualificação, né? A gente pode dizer do mesmo jeito que... Eu vejo mais como atualização. Ou conhecimento de novas áreas também. Conhecimento de novas áreas, exatamente. Porque muitas vezes a atualização, por exemplo, que eu fiz na década de 60 como jornalista, tem que ser permanentemente revista. Com certeza, sem dúvida. Né? Da mesma forma o mecânico, da mesma forma o pedreiro, o aviador, qualquer profissão. Ele tem que sempre estar atualizado. Para atualizar-se, é preciso estar relacionado com o mundo. É preciso entender. Estudar. Estudar. É preciso conhecer, é preciso buscar conhecimento. Exatamente. O conhecimento não é uma coisa estática, né? A gente não tem conhecimento pontual definitivo. Em qualquer área, na minha área, por exemplo, se eu não ficar me atualizando quase que semestralmente, eu vou ficar para trás da tecnologia, eu vou ficar para trás do conhecimento das novidades de tratamentos mais modernos. Então, independente de onde você atue, você não pode ser acomodado em relação ao seu conhecimento. Certo. Então, na terceira idade, se você quer realmente se manter ativo, é uma continuidade do que você já traz de experiência com uma expansão do seu conhecimento dentro de uma coisa que, obviamente, você tenha
capacidades e possibilidades de fazer. Você não vai colocar uma pessoa que tem uma dificuldade visual para dirigir um ônibus. Você não vai colocar uma pessoa que tem uma dificuldade motora para ficar de pé o dia inteiro. Mas você pode adaptar isso a uma condição de trabalho, porque hoje em dia tem vários trabalhos diferentes. A pessoa tem uma habilidade manual e está de cadeira de roda. Ela é uma pessoa super útil e super ativa e pode fazer 1000 coisas. Então, você pegar o potencial daquela pessoa, ajudá-la a escolher uma coisa que faça sentido para ela também, porque trabalhar numa coisa que você não faz sentido hoje em dia é visto até como falta de saúde, né? Quer dizer, você tem que gostar do que você faz e tendo prazer com aquilo, não ter fim, e até a hora que a natureza permitir. Eu acho que é o mais importante. Na verdade, aqui a gente entra, eu acho que espaço no mercado de trabalho há, algumas empresas já entenderam quanto é importante ter a experiência do idoso agregada à audácia do jovem, ao empreendedorismo do jovem. Então, eu acredito, de fato, que o que falte, quando falta, é a consciência de que é preciso se atualizar. E desde que essas empresas não sigam a rotina das cotas, Sim, obrigatoriedade de um número X em determinadas funções. Não é isso. Não. Mas supra a necessidade que ela tem, né, no exercício do trabalho e avalie o sujeito, né, com as suas condições, experiências, prazeres e gosto. Fazer do trabalho, do exercer a profissão um prazer. Um prazer e não uma obrigação. Logicamente que esse prazer aliado à necessidade de sobrevivência, claro. Muitas vezes, né? Vem em boa hora, né? Vem em boa hora. Eu gostaria muito de agradecer a tua participação, Benalva, aqui conosco. Leonardo, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia. Eu acredito que esse é um tema que precisa ser constantemente discutido. Nós temos, de fato, aqui na nossa região, uma população idosa e o Brasil está, de fato, envelhecendo e nós temos que cuidar bem deste novo cenário que se apresenta. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, agradeço o convite novamente. E a lembrança, assim, cuidar do idoso é cuidar de si mesmo. Esse é o grande mote da nossa reunião aqui, acho que é essa. Não esqueça que é você espelhado num futuro muito próximo. Não deixar de pensar nisso daí, porque você aproxima a realidade da idade para a sua realidade. Muito obrigada, Benalva. Eu que agradeço à TV Santa Cecília, aos produtores, o pessoal todo do programa. Realmente é uma oportunidade que nós temos de falar deste assunto, que ainda é tabu, de falar desse sujeito que ainda é estereotipado, né? E lembrar sempre que a minha filosofia de vida, idoso é ter vida nos anos de idade. É isso. Provavelmente chegaremos à quarta, espero chegar. Se for 80, falta pouco tempo. Mas é preciso ter vida. E a vida em todos os sentidos, não só a saúde física, mas mental, espiritual e emocional. Emocional e o respeito para com esse sujeito. Sem dúvida nenhuma. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e a nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã falando sobre direitos do consumidor voltados a erros médicos. Às 8 horas da manhã, espero você. Tchau!